E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Bangu em São Januário, 9h30 da noite. Jogo importante para o Vasco conquistar seus primeiros 3 pontos e sua primeira vitória na temporada de 2025. A gente sabe que o Campeonato Carioca você não precisa ser ali necessariamente o primeiro colocado, mas é importante que você esteja entre os 4 para você jogar as semifinais da competição. E o Vasco precisa pontuar. O Vasco deve ter algumas pequenas mudanças em relação ao primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. O Vasco deve ter aí pelo menos umas 2, 3 mudanças na equipe. Eu vou te mostrar quais são elas no vídeo de hoje. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar e compartilha esse vídeo nos grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para esse jogo de amanhã contra o Bangu. O Vasco terá a manutenção do Pablo como seu goleiro titular. Terá na lateral direito Paulinho, que foi um dos destaques do primeiro jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu, marcou um dos gols, fez um bom primeiro tempo, depois assim como toda a equipe acabou tendo uma pequena queda de produção, mas o Paulinho é um lateral bem promissor, a torcida do Vasco gosta e espera bastante dele, e eu acho que o Paulinho pode fazer um bom jogo, uma boa atuação. A primeira mudança que teremos no time do Vasco é muito provavelmente o Souza iniciando como titular na zaga. Desde a reta final da temporada passada, o Souza vinha treinando como zagueiro. E agora realmente ele deve fazer seu primeiro jogo no Vasco como zagueiro iniciando de titular. Isso porque o Lincoln, que jogou o primeiro jogo do Vasco no Campeonato Carioca, acabou de jogar o jogo do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Ceará. Foi ele e o Maxwell Alegria para esse jogo contra o Ceará, para reforçar o time do Vasco na Copinha. Inclusive o Vasco acabou de se classificar 3-2 em cima do Ceará, e o Souza deve ganhar essa vaga no time titular no jogo de amanhã. Souza é um jogador experiente, um jogador que quando foi contratado pelo Vasco falou que podia ajudar, ainda não conseguiu ajudar como volante. Vamos ver se como zagueiro ele consegue ter pelo menos um bom desempenho e ajudar esse time do Vasco, que tem alguns jogadores jovens, passar um pouco de experiência para esses atletas. Quem deve formar a dupla de zaga ao lado do Souza é o Luiz Gustavo. Esse sim jogou o primeiro jogo ao lado do Lincoln, zagueiro canhoto. Então Souza vai jogar pela direita, ele que é destro, e o Lincoln e o Luiz Gustavo na verdade vai jogar pelo lado esquerdo, ele que é canhoto. Esses devem formar a dupla de zaga do Vasco. O Vitor Luiz deve ser o lateral esquerdo mais uma vez. O Vitor Luiz no primeiro jogo praticamente não ultrapassou nenhuma vez para o campo de ataque. Ele formava basicamente aqui uma linha de 3 atrás. O Vitor Luiz ficava mais como um lateral de suporte e liberava o Paulinho para o campo de ataque. Então isso pode acontecer novamente ou não, a gente vai ver dependendo aí do que acontecer na partida. Mas é importante que o Vitor Luiz consiga participar mais do jogo. Eu acho que ele participou muito pouco e ainda acabou falhando no gol que o Vasco levou contra o Nova Iguaçu no jogo aéreo, na cobrança de escanteio. Então a gente espera mais do Vitor Luiz, que teve seu contrato renovado recentemente. E aí o Vasco deve ter Zé Gabriel e de Luca novamente no meio de campo. Tem uma possibilidade do Lucas Eduardo entrar no lugar do Patrick de Luca, mas eu acho que não. Eu acho que ele vai acabar indo realmente Zé Gabriel e de Luca, dois jogadores inúteis no time do Vasco. Com todo respeito à pessoa deles fora, sem ser jogador, mas como jogadores de futebol são completamente inúteis no time do Vasco, eu não utilizaria esses caras, mas eu tenho quase certeza que eles vão iniciar esse jogo aí como titular. Tanto Zé Gabriel, que jogou muito mal o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, quanto Patrick de Luca, que foi talvez uma das contratações mais inúteis que eu já vi no Vasco. Nunca vi jogador tão pavoroso assim como o Patrick de Luca. Erra tudo que tenta dentro de campo, cara. Assim, eu fico desanimado de ver o time do Vasco jogar com um jogador desses, com essa dupla de volantes aqui, pelo amor de Deus, cara. Ai, ai, meu Deus do céu. Então a gente deve ter Zé Gabriel e Patrick de Luca. JP deve ganhar a vaga de titular no time do Vasco no lugar do Maxwell Alegria, que foi também pro time da Copinha, assim como o Lincoln. O JP é um meio-campista de mais qualidade, pode trazer algo que o Vasco não teve no primeiro jogo, que era um meio de articulação. O time do Vasco era muita correria, mas tinha poucas pessoas para pensarem no meio de campo. E o JP é um cara mais cerebral, consegue cadenciar mais o jogo, pode encontrar um passe mais em profundidade, consegue ter mais aí as manhas de um meio-campista. E o Vasco não teve naquele primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. Gosto do futebol do JP, acho que ele pode deslanchar nessa temporada de 2025. É importante que ganhe minutagem, tem que se lembrar que ele teve uma artroscopia,
tá voltando de uma lesão, então vai ganhando minutagem aos poucos, mas eu acho que ele já tá inteiro aí para jogar pelo menos uns 70 minutos nesse time do Vasco. E aí devemos ter o Serginho atuando por uma das pontas, ou ponta esquerda ou ponta direita, tanto faz. O primeiro jogo ele começou jogando pela direita, e o Bruno Lopes deve fazer a outra ponta do time do Vasco, tanto a esquerda quanto a direita. Acho que os jogadores vão ter liberdade. E aí no comando de ataque que tá Coutinho, mas não é o Coutinho não, é o GB que vai jogar no comando de ataque do time do Vasco mais uma vez. O GB é um cara que sai muito da área, gera espaço para os pontas entrarem, tanto o Serginho quanto o Bruno Lopes devem ter oportunidades aí também de pisar na área para quem sabe marcar um dos gols do time do Vasco. Tomara que a gente consiga essa vitória. O que muda é a estrutura. O Vasco jogou muito claramente no jogo contra o Nova Iguaçu num 4-4-2 muito clássico, né? Tinha de um lado o Alegria, do outro lado tinha o Serginho, tinha uma dupla de ataque mais formada por Bruno Lopes e o GB, com os dois meio-campistas aqui, de Lucas e Gabriel, e aí tinha a linha de 4 também atrás. Então devemos ter uma mudança, até porque o JP não é ponta, ele deve formar mais aí um tripé de meio-campistas, um 4-3-3 mais avançado, eu acredito, para esse jogo, com as possibilidades de jogadores que o Vasco tem para entrar. Eu acho que esse talvez seja o melhor time. Eu não colocaria esse Gabriel nem Patrick de Luca, como eu falei, esses caras para mim, eu prefiro colocar um garoto de 15, 16 anos que pode ter um futuro pela frente do que colocar esses jogadores que só vão trazer irritação para o torcedor do Vasco. Mas eu também entendo que o Vasco tente colocar eles para jogar. Quem sabe esses caras não têm uma boa atuação e o Vasco consegue emprestar eles e se livrar ali de um espaço na folha salarial, porque esses três juntos aí facilmente gastam mais de R$1 milhão por mês na folha salarial do Vasco, que era um valor que dava para trazer um jogador muito melhor. Então é o que eu sempre falo, às vezes o Vasco gasta contratando 3 jogadores ruins, paga 500 mil no Zé Gabriel, sei lá, uns 200 mil no De Luca, uns 500 mil no Serginho. E aí, o que valia mais a pena? Você contratar mas um jogador realmente top que valeria a pena para o time do Vasco. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo e o seu palpite para esse jogo do Vasco contra o Bangu. Meu palpite aí é um 2-1 Vasco contra o Bangu, suado, sofrido, mas a gente vai conseguir essa vitória. Tô torcendo para isso, que o Vasco consiga fazer um jogo ok. Não esperem uma atuação de gala desse time, não esperem que esse time do Vasco vai dar um show. Realmente vai ser um jogo obrigado para o Vasco conseguir buscar aí os 3 pontos, que é importante. O papel desses jogadores do Vasco, alguns deles, é tentar espaço no elenco principal. A gente pode falar do JP, a gente pode falar do GB, do Bruno Lopes, do Paulinho, do próprio Luiz Gustavo, do próprio goleiro Pablo também. E o papel desses jogadores é pontuar ao máximo até o time do Vasco principal entrar em ação, que está fazendo aí a pré-temporada com o técnico Fábio Carille. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Se faria alguma mudança, alguma alteração nesse time, tu tiraria um desses cabeças de área e colocaria o Lucas Eduardo, que é um garoto mais promissor do que eles, ou não? Eu fico nessa, grande abração do Francisco, é nóis e fui!